Para começarmos, precisamos ter em mente que a sociedade da Idade Média vivia em uma base de teocentrismo cultural, onde as regras e costumes de um povo giram em torno da vontade de Deus, ou mais especificamente da vontade da Igreja. Poucas pessoas sabiam ler e escrever, já que essa atividade era exclusividade para o clero e os nobres. Portanto, a arte tinha o intuito de aproximar as pessoas da religiosidade e apresentar um caráter didático, mostrando diversos campos como pintura, música, literatura, escultura e arquitetura. A arquitetura é com certeza um dos aspectos que mais marcaram a época, apresentando estilos como o românico e o gótico. O estilo românico foi desenvolvido na Alta Idade Média, apresentando traços pesados e simplicidade ornamental. Eram muros reforçados, pouca entrada de luz e pilares grossos com intuito de defesa. Já o estilo gótico foi desenvolvido posteriormente na Baixa Idade Média, apresentando traços mais verticais, leves e esguios. Eram construções altas, com boa iluminação, paredes angulosas e pilares extensos, como igrejas e mosteiros, e tinham como intuito revelar a força da religiosidade, já que quanto mais alta eram as construções, mais próximo de Deus estavam. Uma das suas principais características eram os vitrais, feitos de vidro e repletos de cores. Eles geralmente apresentavam temas religiosos. Os principais estilos musicais da época foram a música modal, a música polifônica, a ars antiqua e a ars nova, tendo outras variações da música profana. Também havia a música sagrada ou canto sacro. Seus principais instrumentos musicais foram a cítara, o alaúde, a harpa, flautas e tambores. A principal temática era a religiosidade, sendo utilizada como decoração para as construções, e também foram divididas em dois temas, românico e gótico. Na pintura românica era usada a técnica de afresco, confecção de murais e iluminuras com cores vivas e fortes, e tinha como principal característica a deformação e o colorismo. As esculturas eram antinaturalistas, geralmente figuras estranhas entalhadas nas paredes de igrejas. Já na pintura gótica, buscava-se transmitir o naturalismo e o simbolismo, tendo como principais exemplos os vitrais e as iluminuras. Também era bem comum que houvesse a substituição da luz por fundos dourados nas obras. As esculturas também trazem esse ar de naturalismo, tendo a capacidade de demonstrar movimento nas obras. Também era bem comum a presença de figuras humanas ou monstros nos telhados das igrejas para o escoamento da água pluvial. Essas representações são conhecidas como gárgulas. Tendo em mente a situação da época, somente os membros do clero e da nobreza poderiam ter acesso a textos, geralmente com os marcantes temas religiosos, românticos e históricos, com a constante presença do latim. Um movimento literário que marcou muito a época foi o trovadorismo, composto por cantigas líricas e satíricas, um híbrido entre a linguagem poética e a música.